agência nacional, ou seja, não podem ser restritos a uma única região do país. Isso garante que o partido tenha representação em todo o território nacional, garantindo a unidade política do Brasil. Exemplo, um partido político que tenha como base uma cidade ou estado específico, sem intenção de se expandir para outras regiões, não poderá se registrar legalmente como partido político nacional. Segundo, proibição de recebimento de recursos estrangeiros. É vedado aos partidos políticos receberem recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou estarem subordinados a esses governos. Isso garante a independência do sistema político brasileiro, evitando que interesses estrangeiros influenciem a política interna. Exemplo, um partido político brasileiro não pode receber doações de um governo estrangeiro, como de uma empresa estatal de outro país, para financiar suas campanhas eleitorais. Cedo, prestação de contas à Justiça Eleitoral. Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral sobre como utilizam os recursos financeiros e outras ações de sua organização. Isso promove a transparência e evita o uso indevido de recursos públicos ou privados. Exemplo, se um partido político receber doações, ele deve mostrar à Justiça Eleitoral como gastou esse dinheiro, apresentando relatórios detalhados sobre suas despesas. Quarto, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. O funcionamento dos partidos políticos no parlamento deve seguir as normas e regras estabelecidas por lei. Isso garante que os partidos atuem dentro dos limites estabelecidos pela Constituição e pela legislação brasileira. Exemplo, durante uma legislatura, se um partido decidir modificar sua estrutura interna ou se envolver em ações no Congresso Nacional, essas decisões devem estar de acordo com as leis que regem o funcionamento parlamentar. Conclusão. O artigo 16 garante que as mudanças no processo eleitoral não possam ser aplicadas de forma precipitada, permitindo um ano de adaptação para as eleições subsequentes. O artigo 17 assegura a liberdade para a organização de partidos políticos, mas dentro de um sistema que respeite princípios democráticos, como o caráter nacional dos partidos, a transparência financeira e a independência política do Brasil em relação a influências externas. Ambos os artigos visam garantir a justiça eleitoral, equidade no processo eleitoral e liberdade de organização partidária no Brasil. Parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Aqui, a Constituição garante que os partidos políticos têm a liberdade de definir sua estrutura interna. Isso significa que cada partido pode decidir como se organizar, como escolher seus membros e quais serão as regras para a criação e a duração de seus órgãos, sejam permanentes ou provisórios. Além disso, o partido pode decidir como vai formar coligações, ou seja, com quais outros partidos vai se unir nas eleições majoritárias, onde vence o candidato com mais votos, como para presidente ou governador. Mas não pode fazer coligações em eleições proporcionais, como para deputados ou vereadores, onde o número de cadeiras depende do número de votos que o partido recebe. Para garantir que todos dentro do partido sigam as mesmas regras e tenham disciplina, o partido deve criar normas de fidelidade partidária em seus estatutos. Por exemplo, um partido pode decidir que sua diretoria será eleita a cada 2 anos e que suas candidaturas em uma eleição presidencial não precisarão necessariamente estar vinculadas às candidaturas de seus deputados em diferentes estados. Isso permite que o partido tenha liberdade para agir
mas com a responsabilidade de manter a coerência interna e seguir regras claras para quem é parte dele. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Este parágrafo diz que, depois de formalmente se constituírem como entidades jurídicas, o que significa que os partidos precisam seguir as regras da legislação civil, eles devem registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O registro no TSE é necessário para que o partido tenha reconhecimento legal e possa participar das eleições. A personalidade jurídica do partido, obtida por meio de um processo de formalização, garante que o partido tenha direitos e responsabilidades perante a justiça. Um exemplo disso seria um partido recém-criado que, depois de elaborar suas regras internas e ser formalmente constituído como uma organização legal, vai até o TSE e registra seus estatutos. Somente depois desse registro é que o partido pode realmente participar das eleições e ser reconhecido oficialmente pelo sistema eleitoral. Parágrafo 3º. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão. Na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: primeiro, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou segundo, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Este parágrafo trata dos direitos financeiros e de mídia para os partidos políticos, mais especificamente para o acesso ao fundo partidário e à propaganda gratuita em rádio e televisão. Para que um partido tenha direito a esses recursos e benefícios, ele precisa atender a uma das duas condições: obter no mínimo 3% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados, distribuídos por pelo menos 1/3 dos estados, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada um desses estados. Isso significa que o partido precisa ter um apelo nacional com votos em várias regiões do Brasil. Eleger pelo menos 15 deputados federais, que devem vir de pelo menos 1/3 dos estados, o que também exige uma presença significativa em várias partes do país. Essas regras visam garantir que apenas partidos com relevância e representação expressiva no cenário político nacional tenham acesso a recursos públicos e meios de comunicação, como rádio e TV, para promover suas campanhas. Por exemplo, imagine um partido que nas últimas eleições não obteve 3% dos votos válidos em diversos estados, mas conseguiu eleger 15 deputados federais de diferentes estados. Esse partido, de acordo com a regra, teria direito a recursos do fundo partidário e também poderia usar gratuitamente rádio e televisão para fazer sua propaganda eleitoral. Parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Esse parágrafo proíbe explicitamente que partidos políticos utilizem organizações paramilitares. Isso quer dizer que grupos armados ou organizações com fins violentos ou não legais não podem ser formados ou usados dentro de partidos políticos no Brasil. A intenção aqui é garantir que os partidos operem dentro da legalidade, sem o uso de forças irregulares ou violentas, promovendo a democracia e a ordem pública. Um exemplo de violação seria se um partido formasse ou mantivesse grupos armados, com o objetivo de influenciar as eleições ou intimidar outros grupos, o que seria ilegal de acordo com essa cláusula. Parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a afiliação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Este parágrafo garante que,
Se um candidato for eleito por um partido que não atingir os requisitos estabelecidos no parágrafo 3º para acesso a recursos públicos e propaganda gratuita, o mandato do eleito não será perdido. O eleito tem liberdade para se filiar a outro partido que tenha cumprido as exigências sem que isso prejudique sua permanência no cargo. No entanto, essa migração de partido não dará direito a recursos do fundo partidário nem ao acesso gratuito ao rádio e televisão, que são garantidos apenas para os partidos que atendem aos critérios do parágrafo 3º. Isso significa que, ao mudar de partido, o político poderá manter o mandato, mas não contribuirá para o direito de receber recursos ou propaganda gratuita do novo partido. Por exemplo, imagine um deputado eleito por um partido pequeno que não atingiu os requisitos para acesso a recursos do fundo partidário. Esse deputado não perde o cargo se decidir migrar para outro partido que tenha atingido os critérios. No entanto, ao se filiar a esse novo partido, ele não ajudará o novo partido a obter mais recursos ou propaganda gratuita, já que o direito a esses benefícios é restrito aos partidos que atendem aos critérios exigidos. Parágrafo 6º. Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Esse parágrafo estabelece que se um deputado ou vereador se desligar do partido pelo qual foi eleito, ele perderá o mandato, salvo em alguns casos específicos como a anuência, autorização do próprio partido ou justa causa prevista em lei, como mudança de partido por perseguição política ou em casos de situações extraordinárias. Importante notar que a migração de partido não influenciará a distribuição de recursos públicos ou o acesso ao tempo de rádio e televisão. Ou seja, o desligamento de um partido não pode ser usado para transferir esses benefícios para o novo partido, garantindo que esses recursos sejam distribuídos de acordo com os critérios de representatividade e participação política. Por exemplo, um vereador decide se desligar do seu partido porque não concorda com a direção dele. Se ele não conseguir a autorização do partido ou justificar a mudança com base em uma causa legal, ele perderá o mandato. Além disso, a mudança de partido não aumentará a quantia de recursos públicos ou tempo de propaganda gratuita que o novo partido terá. Parágrafo 7º. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Este parágrafo obriga os partidos políticos a destinar uma parte dos recursos do fundo partidário para programas que promovam a participação política das mulheres. Eles devem aplicar, no mínimo, 5% do fundo partidário em ações que incentivem e promovam a participação das mulheres na política, como a criação de programas, a manutenção de atividades de formação e de incentivo à atuação política feminina. Isso é importante para garantir que as mulheres tenham maior representação política e acesso a oportunidades dentro dos partidos, combatendo a desigualdade de gênero na política brasileira. Por exemplo, um partido pode criar uma escola de formação política para mulheres, ou promover cursos e seminários sobre como atuar em cargos públicos, como forma de cumprir essa obrigação de promover a participação política feminina com parte dos recursos do fundo.